começo de todas as coisas. No princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes do espaço, antes que houvesse céu, terra ou qualquer forma de vida, Deus já existia. A Bíblia não começa tentando provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase simples carrega um peso eterno. Ela nos ensina que tudo o que existe teve um começo, e que esse começo não foi o acaso, não foi o caos, não foi o nada. Foi Deus. Hoje vamos caminhar juntos pela narrativa mais antiga e mais poderosa já escrita, a criação do mundo registrada no livro de Gênesis. Mais do que uma história, esse relato revela quem Deus é, quem nós somos e qual é o nosso lugar na criação. Respire fundo e volte comigo ao princípio de tudo. O mundo antes da ordem. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Não havia luz, não havia vida, não havia som. Era um cenário de completo caos. Mas mesmo ali, no meio da escuridão, algo poderoso já estava presente. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando tudo parece vazio, Deus está presente. Mesmo antes da ordem, Deus já estava trabalhando. O primeiro dia, a luz. Então Deus falou. E quando Deus fala, o caos obedece. Haja luz. E houve luz. A luz rompeu as trevas. A ordem começou. O invisível começou a ganhar forma. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Aqui aprendemos algo essencial. A criação começa com a palavra de Deus. Deus não lutou com o caos. Ele não precisou de esforço. Ele apenas falou. E até hoje, quando Deus fala, tudo muda. O segundo dia. O céu. No segundo dia, Deus criou a expansão, separando as águas que estavam embaixo das águas que estavam acima. Ele criou o céu, o espaço, a atmosfera, o fôlego que sustentaria a vida. Deus organizou o universo com precisão. Nada foi improvisado. Tudo tinha propósito. O céu não é apenas um teto azul. Ele é um lembrete constante de que existe algo maior acima de nós. O terceiro dia. Terra e vida. No terceiro dia, Deus fez algo extraordinário. Ele ordenou que as águas se ajuntassem e que a terra seca aparecesse. Continentes surgiram, mares foram definidos, limites foram estabelecidos. E então, Deus fez brotar da terra toda forma de vegetação. Ervas, plantas e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. A vida começou a florescer. Isso revela que Deus é um Deus de vida, de crescimento, de abundância. Nada na criação foi feito para ser estéril. Tudo foi criado para frutificar. O quarto dia. Luzes no céu. No quarto dia, Deus criou os luminares do céu. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas. Ele organizou o tempo, os dias, as estações. Cada estrela no céu foi colocada ali por Deus. A Bíblia diz que ele as chama pelo nome. Se Deus conhece o nome das estrelas, quanto mais conhece você. O quinto dia. Vida nos mares e no céu. No quinto dia, Deus encheu os mares de vida e os céus de aves, peixes de todas as cores, criaturas grandiosas e pequenas, aves que cortam os céus. E Deus os abençoou, dizendo:
frutificai e multiplicai-vos. A bênção vem junto com a criação. Onde Deus cria, Ele também abençoa. O sexto dia, os animais e o ser humano. No sexto dia, Deus criou os animais da terra. Mas então, algo diferente acontece. Deus não diz apenas haja. Ele faz uma pausa e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano não foi criado como o restante da criação. Ele foi criado à imagem de Deus. Isso significa que você carrega valor, dignidade, propósito. Deus soprou o fôlego de vida no homem e o homem se tornou alma vivente. O ser humano não é um acidente. Ele é uma criação intencional. O sétimo dia, o descanso que santifica. Depois de 6 dias criando, organizando e dando forma a tudo o que existe, a Bíblia diz algo surpreendente. E havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Deus não descansou porque estava cansado. O Criador do universo não se fatiga. Esse descanso revela algo muito mais profundo. A obra estava completa. Nada precisava ser acrescentado, nada precisava ser corrigido, tudo era perfeito. Então Deus fez algo que não havia feito nos outros dias. A Bíblia diz que Ele abençoou o 7º dia e o santificou. Isso significa que Deus separou o tempo. Antes mesmo de separar leis, nações ou templos, Deus separou um dia. O descanso nasce no coração da criação. O 7º dia nos ensina que a vida não é só produção, não é só trabalho, não é só fazer. Existe um tempo para parar, para contemplar, para reconhecer que tudo vem de Deus. O descanso é um ato de fé. Descansar é dizer: Deus, eu confio que o Senhor sustenta todas as coisas. No 7º dia, o homem aprende que não é Deus, e Deus mostra que continua sendo. Esse dia aponta para algo maior, aponta para o descanso da alma, para a comunhão, para a presença. Mais tarde, esse princípio se tornaria o sábado, e ainda mais tarde, em Cristo, esse descanso se cumpriria de forma plena. Jesus diria: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O 7º dia não é o fim da criação, ele é o clímax. Depois de criar tudo, Deus convida o ser humano a descansar com ele. O Jardim do Éden. Deus plantou um jardim chamado Éden, um lugar de comunhão, beleza, ordem e paz. Ali, Deus caminhava com o homem. Não havia medo, não havia vergonha, não havia separação. O trabalho era prazer, a obediência era natural. A presença de Deus era constante. Esse era o plano original. Mas algo iria mudar. A liberdade que Deus deu ao homem também trazia responsabilidade. E onde existe escolha, existe a possibilidade da queda. A criação perfeita logo enfrentaria sua maior prova. Mas isso fica para o próximo capítulo. O Deus que cria e restaura. A criação nos mostra que Deus é um Deus de ordem, um Deus de vida, um Deus de propósito. E mesmo depois da queda, Ele continua criando. Agora criando novas histórias, novos começos, novos corações. Assim como no princípio, quando tudo parecia vazio, Deus ainda diz hoje: haja luz. E onde Ele fala, a luz sempre vence as trevas.